Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, capítulo 25. Exemplos de perseverança, humildade e fé. A faculdade representa o coração de Maria de Nazaré, acolhendo todos os que a procuram, e graças a ela eu cheguei até aqui, onde muito venho aprendendo. Fazendo uma análise criteriosa, concluí que são muitos os espíritos dedicados ao aprendizado, o que me faz pensar. Porque ainda existem perambulando pela terra, sugando energias dos encarnados, espíritos que não desejam viver nas colônias, simplesmente por não se interessarem em seguir o caminho do Mestre? Posso saber por que o olhar tristonho? Perguntou-me Conrado, vendo-me pensativo. Sim, indago-me, por que nem todos desejam aprender a lei do trabalho? Luiz, a cada um basta a sua própria consciência. Nem todos estão aptos a enxergar a luz. Devemos orar para que esses não retardem a hora do chamado. É mesmo, amigo. E com pesar percebo que não são apenas os desencarnados que negligenciam oportunidades como esta. Os encarnados também jogam fora as pérolas e ainda as esmigalham com os pés da vaidade. Como estás amargo? Até que não. Estou feliz. A vida é bela e eu sou uma partícula do ser maior que a criou. Nesse momento, as luzes fizeram o chamado pedindo silêncio, pois a aula iria começar. Atentos, vimos o livro de Esther tomar toda a tela e dele saírem um a um os personagens. A rainha Vasti, toda imponente, dava o primeiro grito de independência da mulher. Logo após aparece Esther, bela e forte, humilde e leal. Nesse livro, podemos perceber que a mulher cresce diante do povo. Vasti teve coragem para dizer não e Esther foi uma grande mulher. Ajudou Mordecai, que trabalhou para seu povo e pela prosperidade de todos os de sua raça. Surgiu depois o livro de Jó. Ele, na opulência e nos momentos de dor, quando no capítulo 1, versículo 21, diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Acompanhamos Jó no seu sofrimento e na sua fé. No capítulo 42, versículos 1 e 2, diz Jó: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No mesmo livro, deparamos com o amor de Jó para com os seus amigos e colhemos os frutos da perseverança e da fé. A última página do livro de Jó nos mostra o retorno de sua riqueza, a alegria de suas belas filhas. A tudo isso, presenciando, chegamos à conclusão de que pouco mudou a humanidade. Existem momentos tristes e alegres na vida de todos nós. Só precisamos ter força e coragem para não cair ou tombar por fraqueza. À medida que as folhas eram abertas, os personagens iam saindo das páginas,
e ao finalizar lentamente retornavam. Lindo, lindo, lindo! Na sequência vieram os Salmos. Capítulo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os Provérbios, no capítulo 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E o versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Destacava-se agora Isaías, capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. No versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. E ainda em Isaías, no capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das causas passadas, jamais haverá memória delas. Eis-nos diante da reencarnação. Deus nos oferece o esquecimento para que possamos caminhar sem remorsos. No último versículo de Isaías, o teatro vivo nos apresentou a seguinte cena: um clarão no céu e cadáveres se debatendo e deles saindo formas humanas um pouco retorcidas, mais parecendo vermes, mas mesmo quase sem forma, possuíam um sopro de luz. Capítulo 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O livro de Isaías se fechou. Achei-o rico de ensinamentos espíritas. Aparece então Jeremias. No início da página surge o capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Tive vontade de mandar parar neste versículo, tão viva era a imagem à minha frente, quando apresentaram Jeremias, voltaram ao seu passado e assistimos à sua preparação para cumprir a tarefa de mensageiro. Por isso, disse o Senhor, eu te conheci, e antes que saísse do ventre materno te consagrei e te constituí profetas das nações. Quanta responsabilidade tem o Espírito que é preparado para transmitir a palavra do Senhor. Mas continuemos a acompanhar Jeremias. No capítulo 7, versículos 6 e 7. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar na terra
que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Seguimos Jeremias, seu sofrimento, sua luta, e paramos no momento em que ele fala ao Senhor. Capítulo 12. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Confesso que sorri. Até hoje, Deus ouve estas queixas. E vemos no capítulo 12, versículo 5, a resposta de Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Fiquei sem entender, mas logo veio a explicação. Se o homem, mesmo na opulência, não descobre Deus, imaginemos na miséria e na dor. Jeremias, grande mensageiro de Deus, advertiu os homens no capítulo 23, versículos 9 e 10, contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. No versículo 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei e eles contudo profetizaram. Veja como estão bem atuais estas palavras. Foi preparado para explanar a palavra do alto, se recordamos aqui o Senhor dizendo, eu o preparei. Portanto, o homem não pode preparar o próprio homem para se tornar mensageiro de Deus. Pode sim prepará-lo para tornar-se discípulo no trabalho da caridade. No versículo 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Acho que todos os amigos leitores devem ler o livro de Jeremias, principalmente aqueles que sonham com uma mediunidade gloriosa. Esse livro ofertou-me grandes lições e eu me sentia feliz. Uma música servia de fundo para as lamentações de Jeremias, e lá no capítulo 3, versículos 58 e 59. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Terminara a aula. Olhei para a plateia e percebi que alguns choravam. Um senhor que estava sentado junto a mim falou: Feliz o médium que chega ao final da tarefa e recita uma rogativa de agradecimento por todo o trabalho oferecido e mais ainda por tê-lo cumprido bem. Feliz aquele que não usa mal o seu dom. Feliz o que, ao se tornar profeta, não abusa dos que desconhecem o poder de Deus. Dito isso, levantou-se. Só muito depois eu o reconheci. Foi um conceituado médium brasileiro. Que Deus o abençoe, espírito amigo. Ainda tentei dizer-lhe, mas ele desapareceu entre os alunos.
Deixei vagarosamente o local. Samita aproximou-se de mim e fomos até a Alameda das Rosas, onde estas muito perfumadas davam-nos a certeza da presença de Deus. Ainda soavam aos meus ouvidos as lamentações de Jeremias, como o capítulo 5, versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Samita, é muito sério o convívio com os mortos, infeliz daquele que brincar com eles. Sérgio, muito se vê ainda hoje falsos profetas apoderando-se de nomes respeitáveis para se tornarem admirados. Ninguém deseja receber o Zé ou o João, desejam nomes ilustres, mesmo que ao proferir a mensagem, esta nada tenha de aproveitável. O que está precisando ainda? Humildade. O homem necessita sentar-se no último lugar e se respeitar, porque quem não gosta de si mesmo fica exposto ao ridículo, e não há fato mais triste que se ver alguém mistificando. Jeremias temia esses irmãos e hoje ainda presenciamos aqueles que contam sonhos e profetizam em nome do Senhor. Morro de medo deles, Samita. Verdade? Mas quem não tem? Rimos e ela me convidou a chegarmos até uma ala de estudos médicos, onde se encontravam espíritos de crianças recém-libertos da carne em tratamento para o retorno ao corpo físico. Percebi neles a saudade dos pais, e por mais que os encarregados do tratamento lutassem para libertá-los, faziam-se acompanhar dos fluidos da dor e do desespero dos familiares. Acerquei-me de uma criança de 2 aninhos, muito linda. Ela gemia, agarrada ao travesseiro. Um irmão cantava para ela. Ao me perceber, abriu os olhos e exclamou: "Papai!" Peguei sua mãozinha e ela me implorou o colo. Samita o permitiu, e quando a enlacei, aquietou-se, cerrando os olhos. Cantei esta canção. Dorme, criança, dorme, dorme, meu neném. Dorme, criança, dorme, dorme, meu neném. Lá fora o vento sussurra, a chuva quer te molhar. Aqui Maria murmura: criança, vamos brincar. Lá fora a dor da saudade não te deixa sonhar. Procura a felicidade e vamos, criança, esperar a volta da realidade, logo ela vai voltar. Abrindo os olhos, me disse: titio, eu gosto de ti. Eu também te gosto. Ia colocá-la na cama, mas pediu o chão. E andando com desenvoltura, passava de caminha em caminha a olhar as outras crianças. Uma das enfermeiras, carinhosamente, enlaçou sua mão e a trouxe novamente a nós, para se despedir. Ela seria transferida para um dos setores do departamento da reencarnação. O que aconteceu? Eu só cantei, comentei com Samita. Sérgio, esta criança está precisando reencarnar, mas o pai, inconformado, só sabe reclamar de Deus e mentaliza sempre a filha morta. Ela sofre tanto com isso que procura a fuga no sono e nada fazia desejar sair da cama. E que fiz eu? Quase nada.
mas ao abraçá-la, você lhe deu a certeza de que a vida continua e que nós devemos acreditar nas pessoas. Não entendi. Muito fácil. Ela compreendeu que tinha condição de recusar da família os fluidos negativos da revolta. Enquanto você cantava, ela, prestando atenção à música, não sentiu mais a dor na cabeça. Na cabeça? Sim, ela desencarnou com meningite. Recordei-me do livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Acerquei-me de um garoto que havia desencarnado com pneumonia e encontrava ainda muita dificuldade para respirar. Esclareceu Samita: este garoto necessita reencarnar urgentemente. Por mais que tentemos, não encontramos meios de curá-lo. Ele terá de ser tratado no corpo físico. Só assim conseguiremos limpar o seu perispírito. E daí? No corpo físico, ele será sempre um doente? Nos primeiros anos de vida, sim. Principalmente se os pais não o tratarem espiritualmente. Uma criança nessas condições necessita ser medicada com homeopatia, tomar passes e viver num ambiente cristão, evitando excesso de medicamentos. Água fluida é um ótimo remédio. A criança respirava através de um aparelho. Fitei-a e ela cobriu a cabeça, não queria me olhar. Acariciei-a e fui até outro garoto, que logo retornaria ao plano físico. Tinha sofrido um acidente e a mãe só pensava em suicidar-se, sem imaginar que este gesto iria afastá-la ainda mais do filho querido. O perispírito do garoto apresentava-se muito manchado. Os pais teimavam em recordá-lo entre as ferragens. Notei que a cama era circundada por uma rede protetora, que isolava apenas 40% das vibrações de desespero e dor dos pais. Samita, é justo este espírito voltar logo? Não é mais fácil curar-se aqui? Sérgio, ele não era para estar aqui. Ele veio como estão vindo muitos ultimamente, por abuso da máquina ou outros abusos. Ele não tem muito tempo. Se aqui permanecer, os seus companheiros de evolução o encontrarão fora de época. A futura esposa estará mais velha e até os que seriam seus filhos. Que? Os filhos? Estou brincando, mas se ele se atrasar na reencarnação, muitos serão prejudicados e ele tem uma tarefa. Ali, naquela enfermaria, os espíritos se encontravam muito perturbados. Era a parada para o futuro. Todos eles obedeciam a uma reencarnação rápida. Muitos só passariam 2 meses na espiritualidade, teriam de retornar, mesmo doentes. Mas no corpo físico continuarão a receber o tratamento dos médicos espirituais. Samita aproximou-se de uma garota de seus 6 anos. Ela chorava muito, chamando pela mãe. Por mais que Samita empregasse métodos adequados, não parava de gritar pela mãe. Samita apertou um botão e Olavo se fez presente. Ele fixou bem a garota e a chamou pelo nome. Clarice, por que chora? Quero minha mãe.
Se você deseja sua mãe, Clarice, não deseja aliviar a sua dor e não é a mamãe que o irá fazer, é você, menina. Olhe o seu braço e o imagine curado. Ele não está deficiente. Sua respiração está normal. Aqui nos encontramos protegidos. Portanto, Clarice, vamos imaginar que esta bolha que a protege vai ficando cada vez mais azul. Clarice fitava Olavo assustada. Parecia-me que ela estava dentro de um aparelho que a deixava apenas com a cabeça de fora. Quanto mais eu fixava a vista, mais entrava em seu campo mental e o aparelho mais real se fazia. À medida que Olavo dominava-lhe a mente, o aparelho ia ficando mais etéreo e pouco a pouco desaparecendo. Olavo ativava o subconsciente de Clarice e a trazia à realidade, e esta realidade era uma cama forrada de lençol azul e Clarice livre de qualquer aparelho. Enquanto Olavo trabalhava com a mente de Clarice, vimos na tela a família sendo atendida por outros médicos devido à depressão a que se entregava. Os pais, inconformados, só se recordavam da filha naquele estranho aparelho no qual passara as últimas horas anteriores ao seu desencarne. Muito ligada a eles, ela não estava conseguindo libertar-se para a realidade espiritual. Olavo, carinhosa e lentamente, dominava as vibrações más dos pais distantes, atuando sobre a mente da garotinha. Observando aqueles amigos, senti-me feliz. Como é importante a vida que Deus bondosamente me ofertou. Estava de saída quando o bom Olavo cruzou comigo. Cumprimentei-o respeitosamente. Como vão os livros? Perguntou-me sorrindo. Otimamente bem. Hoje, Senhor, tive a oportunidade de assistir ao seu trabalho e desejei muito consultá-lo, pois recebo cartas de pessoas indagando-me sobre sonhos. Gostaria que o Senhor me desse algumas explicações. Sérgio, quando vamos estudar a alma humana, devemos perguntar: o que é alma? Porque poucas pessoas conhecem o seu valor. E dentro de cada ser existe uma inteligência que o comanda. Psiquismo? Sim, para os psicólogos. Alma, para os religiosos. Espírito, para os que vão além do psiquismo. Portanto, Luiz Sérgio, vamos tratar de estudar o espírito, compreender a alma e buscar no consciente a causa das nossas neuroses e, diante de certos fatos, o porquê dos sonhos. O Espiritismo define os sonhos como atividade do espírito liberto do corpo físico. Muito certo, às vezes, o homem, ao voltar ao corpo, recorda vagamente alguns fatos ocorridos durante o sono. Sonhamos fatos que jamais faríamos em nosso dia a dia. Se nos liberamos durante o sono, culpamo-nos e os sonhos são tidos como pesadelos. São desejos reprimidos que, ao acordarmos, não queremos relembrar, sentimos vergonha do sonho. O homem é um ser duplo, de um lado o bem, do outro o mal, e suas tendências ainda não buriladas. No momento em que saímos da prisão da carne ou do meio onde temos de usar máscara, somos nós mesmos.
Aí é que a nossa consciência nos acusa, porque sentimos prazer naquilo que sabemos não ser correto. Olavo, então o sonho é uma vontade? O sonho é o prolongamento da vigília. Porém, quando dormimos, viajamos para um país mais livre e, de posse da liberdade, fazemos tudo o que nos é proibido. Todavia, a viagem é muito rápida e na volta nos sentimos tristes e muitas vezes infelizes. Chamamos de pesadelo aquilo que gostaríamos que fosse realidade. Mas, Olavo, e quando sonhamos que somos assaltados ou que caímos das alturas? Recordamos esses trágicos momentos, mas não o que nos levou a eles. Pode parecer difícil de entender, porque muitas vezes os chamados pesadelos são terríveis. Eles são aquilo que não conseguimos realizar e que, quando realizamos, nos apavoram, pois o nosso eu deseja e não deseja, não possui firmeza no que quer. E também, Luiz, existem os segredos da alma, o nosso cofre de lembranças que muitas vezes solta alguns fragmentos e muitos deles nada agradáveis. As vidas sucessivas dão respostas a muitas neuroses. É lamentável que os estudiosos não entrelacem as mãos com os fatos, mas chegaremos lá, espero. Enquanto isso, Olavo, o que devemos fazer para não sonhar com coisas feias? É tratar de buscar em si próprio a intensidade do querer. Não se culpar, e sim procurar no dia a dia o crescimento necessário. E isto se faz com muita força de vontade e perseverança. O homem precisa descobrir nele o seu próprio valor. Irmão, e quanto à família de Clarice, de que modo ela irá curar-se? Procurando viver normalmente, porque ninguém consegue viver de lembranças. A saudade desequilibrada faz o ser fugir da realidade. O homem que vive em sociedade não pode esquecer que hoje é hoje, senão ele enlouquece de vez. Estarei sempre naquele lar, tentando dar à família um pouco do meu trabalho e espero vê-la restabelecida. O certo seria buscar uma casa espírita para compreender o porquê da separação. Obrigado, Olavo, você é sempre você. Ele me sorriu e eu fui juntar-me aos outros. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, capítulo 25. Exemplos de perseverança, humildade e fé. A faculdade representa o coração de Maria de Nazaré, acolhendo todos os que a procuram, e graças a ela eu cheguei até aqui, onde muito venho aprendendo. Fazendo uma análise criteriosa, concluí que são muitos os espíritos dedicados ao aprendizado, o que me faz pensar. Porque ainda existem perambulando pela terra, sugando energias dos encarnados, espíritos que não desejam viver nas colônias, simplesmente por não se interessarem em seguir o caminho do Mestre? Posso saber por que o olhar tristonho? Perguntou-me Conrado, vendo-me pensativo. Sim, indago-me, por que nem todos desejam aprender a lei do trabalho? Luiz, a cada um basta a sua própria consciência.
nem todos estão aptos a enxergar a luz. Devemos orar para que esses não retardem a hora do chamado. É mesmo, amigo. E com pesar percebo que não são apenas os desencarnados que negligenciam oportunidades como esta. Os encarnados também jogam fora as pérolas e ainda as esmigalham com os pés da vaidade. Como estás amargo? Até que não. Estou feliz. A vida é bela e eu sou uma partícula do ser maior que a criou. Nesse momento, as luzes fizeram o chamado pedindo silêncio, pois a aula iria começar. Atentos, vimos o livro de Esther tomar toda a tela e dele saírem um a um os personagens. A rainha Vasti, toda imponente, dava o primeiro grito de independência